Ainda de pé, vamos ler a palavra de Deus, texto que está no segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso de número 6, diz assim a palavra do Senhor: quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Os irmãos podem estar assentados. Se você puder, abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar a mensagem desta manhã, neste primeiro domingo de 2021, neste primeiro culto de 2021. Eu queria começar a mensagem dizendo para você o seguinte: prepare-se, Deus quer encher a tua vasilha. Você pode repetir comigo esta expressão? Vamos dizer juntos? Prepare-se, Deus quer encher a tua vasilha. Esse texto trata de um episódio em que Eliseu, profeta do Senhor, foi usado por Deus para multiplicar o azeite de uma viúva. A situação das viúvas eram difíceis, porque elas estavam abandonadas à sua própria sorte. Mas a situação desta viúva era por demais complicada, porque além de não ter recursos, ela tinha uma dívida que o seu marido, que morreu, havia deixado para ela. E os credores, diz a palavra de Deus, estavam lá cobrando a dívida, e ela não tinha como pagar, e ela tinha 2 filhos. E os credores já estavam falando em levar os seus 2 filhos como escravos. Você imagina o coração de uma mãe que perde o seu marido e agora descobre que ele havia deixado para ela, ao invés de uma herança, tinha deixado uma dívida. E ela tem só 2 filhos, que segundo o costume judaico, era a esperança de uma viúva. E agora, os seus credores querem levar os seus 2 filhos como escravos. É nessa situação que Eliseu encontra esta mulher. Na verdade, esta mulher foi a Eliseu, e diz a Bíblia que ela expõe para ele a sua situação, e Eliseu pede então que ela lhe dê uma informação, e eu quero que nesta manhã você pense nessa informação também. A Bíblia diz que Eliseu, depois de ouvir o relato daquela mulher, ele lhe perguntou: o que você tem na sua casa? O que você tem na sua casa? Diz a palavra de Deus que aquela mulher tinha apenas uma botija de azeite. Ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Talvez você, pensando na situação desta mulher, você pense assim: rapaz, eu sou rico. Não é verdade, queridos? Pensa na sua despensa. Pensa naquilo que você tem na sua casa. Por mais difícil que tenha sido 2020, algum dia faltou o pão? Algum dia faltou o mantimento na sua casa? Algum dia faltou o alimento? Em algum momento lhe faltou o recurso para o sustento da sua família? Por mais dificuldade que a gente tenha passado, essa mulher estava numa condição que ela não tinha absolutamente nada, senão uma botija de azeite.
E Eliseu pergunta: o que você tem na sua casa? Eu queria que você pensasse nesse momento, no que você tem na sua casa. Porque é a partir daquilo que a gente tem na nossa casa, que a gente consagra a Deus, que a gente tem a oportunidade de ver os milagres do Senhor na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Por isso a pergunta de Eliseu: o que você tem na sua casa? Às vezes nós só olhamos para aquilo que nós não temos. E muitas das vezes nós preferimos nos entristecer pelo que não temos do que nos alegrar pelo que temos. Reclamamos muito pelo que não temos, mas esquecemos de ser gratos a Deus pelo que temos. E temos muito, muito mais do que esta mulher, muito mais do que um azeite, ou uma botija de azeite, temos muito mais. E a palavra de Deus nos diz que depois dela dizer do que tinha na sua casa, e a partir daquilo que tinha é que o milagre iria acontecer, Eliseu então diz o seguinte: vai, ajunta todas as vasilhas que você puder, aquelas que você não tiver, pegue emprestado com os seus vizinhos, e ajunte todas as vasilhas possíveis. Depois você vai entrar na sua casa, você vai derramar o azeite que está lá na sua casa, e você vai enchendo as vasilhas. E a palavra de Deus nos diz que o azeite só parou quando não havia mais vasilhas. O texto que lemos no início da mensagem, diz que ela diz para um dos filhos assim: traga mais uma vasilha. O azeite está escorrendo aqui, traga mais uma vasilha. E ele disse: já acabaram todas as vasilhas, todas da nossa casa, todas que conseguimos emprestado, já acabaram todas as vasilhas. E nesse momento, quando todas as vasilhas estavam cheias, diz a palavra de Deus que o azeite parou de correr. Na Bíblia, azeite, óleo, são símbolos da ação e da presença do Espírito Santo na nossa vida e na vida da igreja. Era um sinal palpável, real, da presença de Deus num determinado ambiente. Por isso, à luz de tudo que já temos compartilhado nesta manhã, nas canções, nas palavras que já recebemos da parte do Senhor nesta manhã, eu posso declarar, sem sombra de dúvida, que se depender só de Deus, o azeite nunca vai parar de escorrer na nossa vida, até que toda a vasilha esteja cheia. Só há pouco, quando nós apresentamos poucas vasilhas para Deus. E eu gostaria de, à luz desse texto da palavra de Deus, dar alguns conselhos importantes para você. Alguns conselhos significativos a partir dessa história. Primeiro lugar, se você deseja receber o azeite de Deus em sua vida, nunca se isole. Busque ajuda de pessoas de fé. Diz o texto no verso 1, certo dia, a mulher de um dos discípulos do profeta foi falar com Eliseu. Tem muita gente que, quando passa por dificuldades na vida, se prendem, se isolam, se escondem da igreja, dos amigos, dos pastores, da liderança, dos diáconos. Tem muita gente que não compartilha de suas necessidades. Nós temos na nossa igreja tanta liderança que pode te ajudar, tanta gente de fé que está aqui com o coração disponível, colocando a sua vida à disposição uns dos outros. E quando a gente sabe de algumas histórias, muita gente acaba sofrendo
além da necessidade, por não compartilhar com os outros das suas lutas. A primeira lição que eu aprendo com essa mulher é que, ao invés dela se esconder, ela procurou alguém que podia resolver o seu problema. Ela foi ao profeta, ela foi a Eliseu. Ela compartilhou, ela não teve medo de abrir o seu coração, de dividir das suas lutas. Meu irmão, minha irmã, não se isole. Está passando por dificuldades, busque ajuda. Está passando por situações difíceis. Nós temos na nossa igreja tantas pessoas que podem te ouvir, tantas pessoas que podem compartilhar com você, tantas pessoas que podem te aconselhar, tanta gente que está aqui com o coração disponível para poder te dar a mão, para poder te erguer. Então diz a palavra de Deus que esta mulher foi falar com o profeta Eliseu. Então, se você está passando por uma dificuldade, seja em qualquer nível, procure gente de Deus. Não é para qualquer pessoa que a gente pode dividir os nossos problemas, não é para qualquer pessoa que a gente pode abrir o nosso coração, não é para qualquer pessoa que a gente pode compartilhar das nossas lutas, porque se a gente abre o nosso coração para qualquer pessoa, ao invés da gente receber um bom conselho, a gente pode cair num caminho ainda pior. A mulher foi a quem podia resolver. Ela foi em busca do profeta Eliseu. Busque ajuda. Segundo lugar, nunca se entregue diante do problema. Ainda no verso 1 diz assim: teu servo, meu marido, morreu. Tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. A situação daquela mulher era muito grave. Talvez o caminho mais fácil, mais rápido, para resolver os problemas que ela estava enfrentando, seria entregar os seus filhos como escravos para pagar a dívida. E às vezes nós acabamos achando que as soluções mais fáceis são as soluções que nós devemos usar na nossa vida. Nem sempre as soluções mais fáceis são as melhores soluções. Abrir mão de seus filhos não era a melhor solução para aquela mulher. Pagar a dívida era uma necessidade, mas ela não estava disposta a abrir mão dos seus filhos. Então diz a palavra de Deus que, ainda que o caminho fosse um caminho mais difícil, mas ela vai em busca do homem de Deus, na expectativa de encontrar um caminho novo. Do ponto de vista humano, a única solução para ela era entregar os seus filhos, mas do ponto de vista divino, havia uma outra solução. E às vezes nós acabamos nos estabelecendo apenas no ponto de vista humano, olhando apenas para as situações a partir da nossa calculadora, a partir das leis, daquilo que se pode, daquilo que não se pode, e esquecemos de olhar para cima. Esquecemos de lembrar que Deus é capaz de construir um caminho no deserto. Ele é capaz de fazer coisas novas na nossa vida. Mas em terceiro lugar, permaneça em posição de humildade. Verso 2 diz assim: Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. As expressões dessa mulher me chamam a atenção. Ela diz, tua serva. Ela não estava ali com quem exige uma solução, ela não estava ali numa posição de superioridade, ela estava consciente do seu problema, ela estava consciente da luta que ela estava enfrentando. O servo era o seu marido, ela era apenas a viúva, mas nesse momento ela se coloca na condição de serva do Senhor e serva do profeta. Ela diz, eu não tenho outra coisa senão uma vasilha de azeite. Sabe, queridos, tem muita gente que não consegue ver solução para os seus problemas porque tem o nariz muito empinado.
não consegue pedir ajuda, não consegue se submeter, não consegue ser servo, não consegue admitir os seus problemas e lutas. Tem muita gente que não consegue se humilhar. Seja humilde, querido. Seja humilde. Esse tempo não é tempo de orgulho, de vaidade. Vença a vaidade. Quarto lugar, obedeça sempre, agindo com fé. Olha o que está escrito nos versos 3 e 4. Então disse Eliseu: vá pedir emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas, disse o profeta, mas peça muitas. Depois entre em sua casa, com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Eu gosto muito dessa recomendação do profeta Eliseu, quando ele diz para a mulher: peça emprestadas vasilhas, mas peça muitas. Isto é, tenha expectativa. Às vezes, nós colocamos limites à ação de Deus, porque nós não construímos expectativas grandes, não pensamos grande, pensamos pequeno, nos acomodamos a soluções pequenas, nos acomodamos a coisas pequenas. E quando nós ficamos acomodados às coisas pequenas, nós acabamos limitando a ação de Deus na nossa vida. Então Eliseu diz para aquela mulher: olha, vá pedir vasilhas emprestadas aos seus vizinhos, mas peça muitas vasilhas, porque a ação de Deus é ilimitada. Nós é que colocamos limite àquilo que Deus vai fazer ou não, porque Deus pode todas as coisas. Uma outra lição que nós podemos retirar desse episódio é que o azeite seria derramado de maneira sobrenatural. Era algo incompreensivelmente humana. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca, pela ciência, o homem poderá explicar o que acontece dentro de uma residência humilde, em que uma mulher pega uma vasilha de azeite e um monte de vasilha, e ela vai escorrendo, e enquanto a vasilha, o azeite não para de correr, e não para, e a segunda, e a terceira, e a quarta, e a quinta. A multiplicação do azeite, a multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixes, a transformação da água em vinho. Isso é coisa de Deus, querido. Isso é coisa de Deus. E nós precisamos crer naquilo que Deus faz, nós precisamos crer no milagre de Deus, nós precisamos crer que Deus está acima daquilo que é natural. E as ações de Deus estão acima daquilo que é natural. Mas para que acontecesse o milagre, foi necessário que aquela mulher fosse para casa, recolhesse as vasilhas, pegasse a botija e começasse a escorrer. Se ela chegasse em casa e disse: esse profeta está maluco, isso nunca vai acontecer. Eu vou me humilhar, sair pegando vasilha emprestada, juntar isso tudo. Esse profeta não sabe o que está falando. Sabe o que aconteceria? O azeite daquela botija teria acabado, os credores teriam vindo, e ela teria perdido seus 2 filhos. Por que que isso não aconteceu? Porque ela creu e ela obedeceu a palavra do profeta. Às vezes a gente crê, mas não obedece. Não faz aquilo que tem que ser feito. E porque a gente não obedece, a gente não vê o milagre de Deus na nossa vida. Em quinto lugar, faça a sua parte e prepare-se para receber a multiplicação. Verso número 5. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos
e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Ela fez exatamente como o profeta havia dito. Foi para casa, recolheu as vasilhas que podia, entrou dentro de casa junto com seus 2 filhos, trancou-se e foi encher aquele monte de vasilha, um pote depois do outro, uma vasilha depois da outra. Ela foi fazer o dever de casa. Ela foi fazer a sua parte, porque o milagre não lhe competia fazer. O milagre era obra de Deus, mas obedecer e fazer tudo o que o profeta tinha mandado era aquilo que ela podia fazer. Às vezes nós fazemos as coisas invertidas. A gente quer primeiro que Deus faça o milagre, para depois então a gente obedecer. Primeiro a gente quer que Deus faça as coisas, para poder a gente ver comprovado que Ele é capaz, para depois então a gente, agora sim, Deus curou, Deus multiplicou, Deus abriu a porta de emprego, Deus fez isso, Deus fez aquilo, agora eu vou ser um crente fiel, agora eu vou confiar, agora, como se Deus precisasse provar que Ele é capaz, para então a gente fazer as coisas que devemos fazer. Aquela mulher recolheu vasilhas, olhando para aquele pote, e ele não tinha crescido a quantidade de azeite dentro dele não estava jorrando ainda. Ela foi lá, pegou as vasilhas, juntou tudo. Depois que todas as vasilhas estavam dentro de casa, ela fechou a porta, ela e os 2 filhos. Aí ela começou, vamos ver, né? E não parou mais de correr. Nós precisamos crer na palavra de Deus, porque Ele é Deus que não mente. Precisamos obedecer, porque Ele é fiel. Então, meu irmão, minha irmã, vá para casa. Vá para a intimidade da sua família. E lá dentro de casa, dentro da sua intimidade familiar, obedeça a palavra de Deus, viva intensamente as verdades do Evangelho. E faça isso com fé, com dedicação. E prepare o seu coração para viver as novidades de Deus nesse ano 2021. Prepare a sua vida para receber as novidades de Deus na sua vida. Quantos vasos existissem naquela casa, quantos vasos estivessem ali disponíveis, seriam todos cheios do azeite que se multiplicava absolutamente pela mão poderosa do Senhor. Em 6º lugar, queira mais de Deus até o fim. Diz o verso número 6, quando todas as vasilhas, e aí preste atenção na expressão todas, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos, traga-me mais uma, mas ele respondeu, já acabaram. Então, o azeite parou de correr. Deus só parou de fazer a parte dele, quando havia acabado a parte da mulher. Quando todas as vasilhas recolhidas estavam cheias, era o momento do azeite parar. Aprendamos esta lição. O azeite é o milagre de Deus, a multiplicação do milagre de Deus na vida daquela família. Mas quem apresenta o vaso, quem apresenta a vasilha, é a mulher, são os filhos. É pelo poder de Deus que as coisas acontecem. Mas nós é que colocamos os vasos disponíveis para Deus encher. Por último, cumpra seus compromissos.
e desfrute das bênçãos abundantes de Deus. Verso de número 7, essa história termina assim: ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Primeiro os compromissos, depois o desfrute. Primeiro paga a conta, depois viaja. Primeiro paga a dívida, depois faz churrasco. Primeiro paga o que deve, para depois você poder divertir-se, você poder regalar-se. O grande problema é que as pessoas fazem o contrário. As pessoas primeiro gastam o dinheiro naquilo que não pode, para depois ficar reclamando a dívida que não conseguiu pagar. A ordem do profeta era muito clara: vá, paga a sua dívida. E aí, com o que sobrar, vai viver com seus filhos. O azeite que Deus deu era suficiente para ambos, tanto para pagar a dívida, como para dar o sustento para eles durante outro tempo. Mas primeiro, tinha que pagar o que devia. Primeiro os compromissos. Isso, querido, é administração familiar. Para todos nós, esse é um conceito que vale para todos nós, em todo tempo. A gente primeiro tem que fazer aquilo que precisamos fazer, para depois então a gente poder desfrutar daquilo que está sobrando. Não podemos inverter as coisas. Aquela roupa de grife, aquela joia, aquela viagem, aquele passeio, aquelas férias, tudo isso pode acontecer desde que você tenha a sua vida organizada. Desde que você pague as suas dívidas, pague as suas contas. Você pode desfrutar de tudo que Deus colocou nesse mundo, desde que você organize a sua vida financeira. Então, o conceito é muito significativo. Cumpra seus compromissos e desfrute das bênçãos abundantes de Deus. Primeiro, cumpra seus compromissos. Faça aquilo que você precisa fazer, pague as suas contas, organize a sua vida financeira, para depois então você desfrutar. Foi isso que o homem de Deus disse para aquela mulher: primeiro pague suas dívidas, cumpra seus compromissos, porque esse foi o motivo primário do milagre acontecer. Agora, Deus dá além daquilo que pedimos ou pensamos, não é isso que a Bíblia diz? Ela precisava apenas do milagre para pagar a dívida, mas o milagre de Deus foi maior do que a dívida, então ela podia desfrutar também. Desfrute junto com a sua família. Gente, a vida precisa ser desfrutada, nós não podemos desperdiçar as oportunidades de desfrutar as coisas que Deus nos dá. E desfrutar a vida não é errado. Errado é a gente colocar o carro na frente dos bois, é a gente inverter a polaridade, é a gente fazer primeiro o lazer para depois o compromisso. Isso que é errado. Agora, sobrou um dinheirinho? Vai viajar com a família, não tem problema nenhum nisso, vai desfrutar das bênçãos de Deus, não tem erro nenhum nisso. Sobrou um tantinho assim das férias, vai aproveitar a vida, desfrute, não há erro nenhum nisso. Mas lembre-se da situação anterior dessa mulher. Os filhos iriam se tornar escravos, distantes de sua mãe. Agora, aquela até então pobre viúva, tinha não somente os 2 filhos perto, mas tinha também sustento para desfrutar com eles. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Efésios, capítulo 3, versos 20 e 21, ele diz assim:
aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que em nós atua. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, nesta manhã, primeiro culto de 2021, primeira manhã de domingo, eu queria concluir a mensagem lembrando dessas 3 importantes lições. Primeiro, o azeite é derramado sem limites, então prepare a tua vasilha. Segundo, o azeite é derramado à medida da disponibilidade dos vasos, então mantenha o seu vaso vazio, para poder Deus encher. Terceiro, o azeite só para de correr quando todos os vasos estão cheios. Mas se nós apresentamos para Deus o nosso vaso já cheio, aí não tem espaço para Deus. A gente tem de apresentar ao Senhor nossos vasos vazios. Vazio de egoísmo, vazio de vaidade, vazio de egocentrismo, vazio de autossuficiência. A gente tem que apresentar para Deus os nossos vasos vazios. O Espírito Santo está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, diz o apóstolo Paulo. O Espírito Santo está sendo derramado sem limite. E é a manifestação do poder de Deus que faz as coisas acontecerem. Não pode haver manipulação humana. Não pode haver. O Espírito Santo é derramado de maneira sobrenatural. Não há como explicar. É sobre todos os vasos. Todos os vasos vazios precisam ser cheios. E cheios completamente. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Mas o Espírito é derramado em vasos que têm espaço. E se existe uma coisa que nós precisamos apresentar para Deus nesse ano de 2021 é espaços para Deus ocupar. Espaços para Deus ocupar na nossa vida. Espaços para Deus ocupar na nossa vocação. Espaços para Deus ocupar na nossa família. Espaços para Deus ocupar na nossa vida ministerial. Espaço para Deus ocupar no nosso testemunho. Espaço para Deus ocupar na nossa administração financeira. Espaço para Deus ocupar em nossa vida diária. Deus precisa que eu ofereça para Ele espaços. E quando eu ofereço espaços, seu Espírito é derramado e preenche os espaços da minha vida. Por isso, o desafio desta manhã é que você vá ao Senhor, apresente a Ele os seus vasos, para que Ele possa derramar do seu Espírito, e cheios de Deus, nós possamos viver uma vida plena, e que esse 2021, de fato, seja um tempo de Deus agir em nós e através de nós para o louvor da sua glória. Eu quero orar com você nesta manhã. Mas esse momento de oração é também um momento de nós podermos dizer para Deus, Senhor, aqui está a minha vida, eu sou um vaso, enche-me, Senhor, faça esse milagre do enchimento. Eu preciso abrir espaço para Deus, eu preciso abrir espaço para a ação de Deus na minha vida. Então, o que está ocupando a sua vida, que você precisa abrir mão para Deus ocupar? Talvez seja na administração do seu tempo. Você não tem tido tempo para Deus, porque o seu tempo está ocupado muito com o seu trabalho, está muito ocupado com a sua faculdade, está muito ocupado com os seus afazeres pessoais, seu tempo está muito ocupado com compromissos que você não tem como abrir mão, e por isso você não tem tido a oportunidade de oferecer o vaso do seu
tempo para Deus encher? Ou quem sabe é o vaso da sua devoção, porque a sua devoção está ocupada com muitas outras coisas estão ocupando um lugar de devoção na sua vida, no seu coração, por isso você não tem oferecido espaço de devoção para Deus na sua vida. Como está o espaço que você tem oferecido para Deus na sua administração financeira? Pastor, não sobra dinheiro para nada. Não sobra dinheiro para o reino de Deus na minha vida financeira. O que é que você precisa abrir mão para que você possa oferecer o espaço nesse vaso chamado vida financeira, para poder Deus ocupar isso na sua vida, em seus relacionamentos? E eu poderia ficar aqui citando muitos vasos, muitas áreas da sua vida, para que você possa pensar e dizer assim, o que está faltando? O que está faltando? O que eu preciso apresentar para Deus? Qual é o vaso que você precisa colocar diante do Senhor? Querido, tantos vasos, Deus pode encher, desde que a gente apresente para Ele nossos vasos disponíveis. Na medida que nós apresentamos, Ele vai enchendo. Por esta ação bondosa do Senhor, Ele vai enchendo a nossa vida. Então nós vamos orar. Eu quero que você apresente para Deus aquelas áreas que você entende que precisa apresentar para Ele, para que Ele possa encher a sua vida. Só você pode fazer isso, não dá para a gente avaliar a vida do outro, nem a pessoa que está do seu lado, não dá para você avaliar a vida de quem está do seu lado, é só você com Deus. Mas eu gostaria de que nesse momento você pudesse falar com o Senhor. Talvez você pudesse dizer para Deus assim, Senhor, a gente começou esse culto falando de novidade. Eu quero coisas novas na minha vida. Mas para isso, Deus, enche o meu vaso. Enche a minha vida da Tua presença. Enche a minha casa da Tua presença. Enche meus relacionamentos da Tua presença. Que o óleo do Senhor seja derramado de maneira abundante. Ó Deus bendito, nosso Pai. Nesta manhã, ó Deus, nós queremos apresentar ao Senhor a vida de cada um de nós que estamos aqui, daqueles irmãos que estão acompanhando o culto online. Senhor Deus, Tu conheces os vasos que estão cheios demais e que precisam receber um tratamento específico na nossa vida. Por isso, ó Deus, nesta manhã, em nome de Jesus, nós queremos fazer a nossa parte. Assim como aquela mulher foi ao profeta, ouviu a palavra do profeta, creu na palavra do profeta, obedeceu a palavra do profeta, foi para casa, reuniu os vasos e despejou o azeite, até que todos os vasos estivessem cheios. Nesta manhã nós queremos fazer o dever de casa também, esvaziando um pouco do nosso tempo para poder oferecer um pouco mais de tempo para o Senhor, esvaziando o nosso vaso devocional para podermos oferecer espaço para o Senhor agir na nossa vida, reequilibrando e administrando melhor a nossa vida financeira, para que possamos investir no Teu reino. Senhor Deus, são tantas situações diferentes, são tantos vasos diferentes, são tantas áreas diferentes na nossa vida. E sem perceber, Tu sabes, ó Deus, a nossa vida vai se enchendo de muitas coisas deste mundo.
A nossa vida vai se enchendo de muitos interesses. Mas nesta manhã, em nome de Jesus, nós queremos esvaziar-nos das coisas da terra, queremos pensar nas coisas do céu, queremos nos esvaziar dos interesses passageiros, para que possamos, ó Deus, estar cheios das coisas do Teu reino. Então ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha agir com poder e graça. Depois que nós tomarmos todas as medidas, que o azeite seja derramado. E que, ó Deus, nós possamos cumprir os compromissos, para que possamos viver o deleite. E que, ó Deus, a graça bendita do Senhor não nos falte em todos os dias deste ano. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe sua vida, sua casa. Queria terminar esta reflexão desta manhã, lembrando que não foi no ambiente do templo que o milagre aconteceu, foi no ambiente da casa. Eliseu disse para aquela mulher, vai para a tua casa. E lá, no ambiente da casa, o milagre aconteceu. Então vá para a tua casa, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, aproveite esse momento de comunhão familiar. Deus tem milagres para realizar na sua família, na sua casa, e que você seja um agente de transformação dentro do seu ambiente familiar. É o desejo do nosso coração, é a nossa oração a Deus nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.